Meu nome é André Luiz da Silva Ferreira e eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre o meu trabalho. Então eu decidi dividir ele em três partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre a dicotomia entre princípios e regras. Na segunda parte eu vou me adentrar um pouco na DPF número 54. E na terceira parte eu vou comentar um pouco sobre os votos mais importantes naquela DPF, que foi o voto do ministro Marco Aurélio, que foi o relator, e também o voto do ministro Ricardo Lewandowski, onde cada um deles fundamentou seu voto em princípios e também cada um deles, um votou contra e outro votou a favor da procedência da DPF. Bom, como eu já falei no início, eu vou começar a falar um pouco sobre a distinção entre princípios e regras. E para entendermos melhor, né, essa distinção desses dois conceitos bastante importantes para o mundo jurídico, já que ambos têm uma força normativa para normatizar os indivíduos em sociedades, porém eles têm as suas certas diferenças. Pela conceituação, vou começar pelo Hart, que tratou de designar as regras como duas, as regras primárias e as regras secundárias. As regras primárias, ela tem um caráter de obrigatoriedade, ou seja, o indivíduo ele não tem a faculdade de não se submeter àquela regra. Se é regra, ele tem que cumprir, principalmente digamos que a característica de coercibilidade da regra. Ele não tem a faculdade de não se submeter àquilo. Assim como também temos as regras secundárias, que serviriam sobretudo como auxílio para as regras primárias, já que, como o próprio autor identifica, as regras primárias elas têm certas deficiências elas principalmente no que se refere à sua validação. E para contornar essas deficiências, faz sentido criar a ação das regras secundárias, que vão tratar desde a questão da aplicação das novas primárias até a questão da sua alteração e também a sua revogação. A LINDB, por exemplo, seria um exemplo de regras secundárias. Já quando falamos em princípios, digamos que os princípios eles têm um caráter bem mais amplo do que as regras, eles têm um caráter de generalidade bem maior. Por conta disso, um único princípio ele está disposto em vários artigos da Constituição, por exemplo. Ele tem esse caráter de generalidade, por conta disso ele tem uma importância muito grande, principalmente naqueles casos onde se há lacunas na lei, ou seja, casos em que a lei ela não ela não consegue suprimir aquele caso concreto. Por conta disso, o juiz ele vai caçar outras fontes para julgar o caso concreto. E aí, no caso, ele vai partir por alusão, por costumes, mas caso ele não consiga, ele vai para os princípios gerais do direito. Sendo assim, percebemos que o princípio geral de direito eles é um ponto de partida tanto para o legislador, né, para quando ele for legislar alguma lei, como também para o juiz, que é o intérprete da lei. Sendo assim, também analisamos a sua importância nos rate cases, que são os casos difíceis, principalmente porque nesses casos não há uma lei, não há uma regra para normatizá-la. Por conta disso, os princípios eles entram aí como uma espécie de ferramenta para encontrar a solução para aquele caso concreto. Diante também do tema dos princípios, é importante salientar a questão do conflito entre princípios, né? Na maioria das vezes há um conflito entre princípios, onde um princípio fundamental ele vai de encontro com outro princípio, de maneira a ter um embate entre eles dois. E segundo Robert A. Alex, digamos que ele acredita que quando há essa colisão de conflitos, essa colisão de princípios, o que deve ser feito é uma ponderação, ou seja, pegar digamos, o peso de cada um desses princípios e analisar ele e ver o que é que tem a maior importância para aquele caso em específico, e diante disso um princípio ele vai se sobrepor ao outro. Vale se ressaltar que o princípio da vida ele nem sempre é o mais importante. E um exemplo, obviamente, de acordo com isso, da questão do princípio da vida, é justamente a DPF que vamos tratar aqui, que é a DPF número 54, que é uma demanda que nasceu do grande número de casos de anencefalia aqui no Brasil, onde na maioria desses casos o feto ele não sobrevive. Na verdade, em 100% dos casos o feto não sobrevive. Por conta disso, houve um pedido à Suprema Corte para que se fosse obtido a isenção penal desse aborto, porque como o feto não nasceria com vida, não faria sentido levar a gestação adiante, principalmente porque essa gestação causaria grandes malefícios, tanto físicos como psicológicos para a mãe. Por conta disso, houve uma votação no Supremo Tribunal Federal, onde houve um embate entre princípios. O primeiro deles é o princípio fundamental da vida, né, conferido ao feto,
E os outros princípios da parte a favor do aborto eram justamente o da dignidade da pessoa humana, como também os princípios da liberdade e autonomia da mulher e direitos personalíssimos, sobretudo o de liberdade sexual da mulher. Por conta disso, houve a votação, onde houve votos contrários à procedência dessa DPF e houve votos a favor. A votação começou com o voto do ministro Marco Aurélio e ele foi a favor da procedência da DPF, principalmente justificando esses princípios que eu já falei inicialmente, que é o princípio da dignidade da pessoa humana e os princípios da liberdade e autonomia sexuais da mulher. Ela é a maior afetada nisso, por conta disso cabe a ela o dever de escolha se deve ou não levar adiante a gestação. E durante o seu voto, o ministro Marco Aurélio ele também trata de derrubar alguns argumentos, argumentos esses que são pró a manutenção da gestação. O primeiro argumento seria de que o feto tinha vida, o que, de acordo com vários especialistas não é verdade. O próprio ministro Marco Aurélio lá trouxe vários especialistas para falar sobre o caso no seu voto, afirmando que sem a estrutura cerebral, o feto ele não tem atividade cerebral. Sem atividade cerebral, ele não tem vida, consequentemente. E por conta disso, não faria sentido, digamos que, atribuí-lo direitos durante a gestação, já que ele não teria vida por conta disso. Outro argumento bastante utilizado é justamente a questão da doação de órgãos, porque esses que são contrários ao aborto alegam que, principalmente, mesmo que o indivíduo ele dure pouco, né? Vamos supor que os órgãos dele serviriam para salvar outras vidas. Porém, esse argumento foi derrubado pelo ministro Marco Aurélio, primeiramente porque seria uma objetificação muito grande da mulher, obrigá-la a ter uma gestação simples e unicamente para a doação dos órgãos. Isso objetificaria ela, daria ela como se fosse um objeto, né, uma ferramenta para um fim, que seria a doação. E, além disso, ainda tem a questão de que, na maioria dos casos da anencefalia, ela acaba cometendo vários outros órgãos do indivíduo. Por conta disso, seria basicamente impossível a doação. Então, basicamente, o ministro, diante de todos esses argumentos, ele acabou julgando como procedente a DPF, no qual seria permitido, digamos que o aborto em caso de anencefalia comprovada, onde a mulher não sofreria nenhuma sanção por conta disso. E aí temos um voto contrário, que foi o ministro Ricardo Lewandowski, no qual ele justificou o seu voto contrário pela, digamos, a incapacidade jurisdicional do STF nesse caso, porque ele partiu do princípio da separação harmônica entre os poderes, onde o STF caberia apenas o Poder Judiciário, né, caberia o papel de interpretar a lei, porém nesse caso não se caberia uma interpretação porque ela estaria indo contra a lei, ou seja, ela estaria contra a lei. E nesse caso o que deveria ser feito é uma ação no Congresso para que se possa legislar sobre o caso. E por conta disso, por conta dessa incapacidade jurisdicional, o ministro Ricardo Lewandowski ele optou por votar contra, alegando que é como se fosse o que acontece hoje em dia, o que conhecemos como ativismo judicial, que é um intrometimento do judiciário no poder do legislativo. E para isso seria o caso nessa ADPF. E seguindo, né, agora para a parte final, seria a minha opinião, e eu confesso que me sensibilizei bastante com a parte a favor, né, da permissão do aborto em caso de anencefalia, principalmente utilizando os argumentos do ministro Marco Aurélio. Não faria sentido levar a gestação adiante, sendo que o indivíduo ele não tem vida, porque ele não tem estrutura cerebral. Se ele não tem estrutura cerebral, ele estaria no mesmo estado de uma pessoa que teve morte cerebral. Além disso, essa gestação ela causaria grandes malefícios para a mulher, que ela como eu já falei, ela é a mais afetada nesses casos. Porque além de sentir uma grande dor física durante o parto, ela também teria vários problemas psicológicos, né? Ela veria o seu filho nascendo e logo após ele morreria. Então, foi mostrado vários especialistas que contaram de várias mulheres grávidas que tiveram casos de fetos anencefálicos, que elas preferiram optar pelo aborto justamente para não ter todo aquele processo da gestação, para no final ela não ter o seu filho. Então, por conta disso, eu também
votaria a favor da procedência da DPF, permitindo o aborto nesses casos de anencefalia completa.